Que personagem você seria nessa viagem romântica? Comente agora, curta o vídeo, inscreva-se e descubra junto comigo. O bar estava barulhento naquela noite. Aquele tipo de lugar onde a fumaça de cigarro se enrolava nas luzes fracas, o riso se misturava com xingamentos e o tilintar dos copos desabafava as vozes mais baixas. Era um ambiente de sombras e barulho, onde homens durões usavam couro e tatuagens como armadura, e onde o mundo parecia esquecer das almas frágeis que trabalhavam atrás do balcão. Entre elas estava Emília, uma garçonete quieta que se portava com humildade e uma graça que ninguém parecia notar. Ela não era do tipo que chamava atenção. Jeans simples, camisa branca abotoada, cabelo preso num rabo de cavalo, passos rápidos e eficientes. Mas por trás do rosto calmo e do sorriso cansado, havia uma tempestade que ela carregava em silêncio. Uma que nunca havia contado, uma que poucos conseguiriam imaginar. Naquela noite, quando um grupo de motoqueiros entrou no bar, o clima mudou. Eles riam alto demais, empurravam forte demais e exigiam atenção como predadores rondando presas mais fracas. Emília tentava evitar os olhares, mantendo-se no trabalho. Mas o destino gosta de encurralar os quietos. Um deles, alto e largo, com tatuagens subindo pelos braços e um sorriso cruel gravado no rosto, ficou inquieto. Provocou-a, insultou-a, tentou quebrar sua compostura. Quando ela se recusou a recuar, o orgulho dele transbordou. Na frente de todo o bar, ele agarrou a camisa dela e rasgou com um sorriso de deboche. Suspiros tomaram o salão. Risadas vieram em seguida. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. O que a galera achava que ia ver era fraqueza, vergonha e vulnerabilidade. O que viram os congelou nas cadeiras. Gravado no peito dela, firme e sem tremor, estava o distintivo tatuado do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, o glorioso globo e âncora. Não era só tinta. Era uma história de sacrifício, de batalhas travadas, de coragem que ia muito além das cicatrizes. O silêncio caiu como um trovão. Até o motoqueiro que rasgou a camisa dela vacilou, a mão tremendo, o sorriso cruel sumindo. Naquele instante, todos perceberam. Emília não era só garçonete. Ela era fuzileira naval. Se você acredita em bondade, em força escondida e em segundas chances, já deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no Cantinho da Bondade. Seu apoio mantém essas histórias poderosas vivas. Emília ficou ali de pé, respiração firme, olhar fixo. A tatuagem não era algo que ela exibia, nem queria que notassem. Era parte dela, uma memória queimada na pele por motivos muito maiores que orgulho. Ela se alistou jovem, não por glória, mas por uma necessidade desesperada de escapar do ciclo de pobreza e desespero em que nasceu. A vida já tinha sido uma sequência de batalhas muito antes do quartel, mas os fuzileiros navais forjaram seu espírito no fogo. Ela viu coisas que a maioria daqueles homens nunca compreenderia. Amigos perdidos em missões, noites tomadas pelo medo, dias em que sobreviver era a única oração. Quando voltou para casa, carregou tudo isso em silêncio, trabalhando em empregos pequenos, misturando-se à sociedade, rezando para que ninguém perguntasse sobre a tatuagem que guardava mais dor que orgulho. Mas naquela noite no bar, a verdade foi exposta para todos verem. E enquanto o silêncio se espalhava, o peso da vida escondida dela pressionava cada homem que assistia. O motoqueiro que rasgou a camisa recuou, abalado, a falsa coragem desmoronando sob o peso da história que ela não precisou contar. Ele esperava a humilhação. O que encontrou foi honra, e soube na hora que não era digno nem de ficar na sombra dela. A turma atrás dele se remexeu, desconfortável. Alguns baixaram os olhos, outros mexiam nos copos, envergonhados por terem rido. A verdade cortou o barulho e calou até o bêbado mais valente. Mas Emília não se vangloriou.
Não falou nada. Apenas ajeitou a camisa rasgada, olhar firme, e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Aquela dignidade silenciosa falou mais alto que qualquer grito. A partir dali, os frequentadores começaram a enxergá-la de outro jeito. Ela deixou de ser só a mulher quieta que servia bebida e limpava mesas. Passou a ser uma guerreira que carregava cicatrizes mais profundas que couro e correntes, uma lutadora que merecia respeito, não pena. Com o tempo, a história correu à cidade. Clientes que antes a ignoravam agora a cumprimentavam com gratidão. Estranhos agradeciam pelo serviço prestado à pátria, mesmo sem ela pedir. E aqueles que um dia a menosprezaram perceberam que tinham sido cegos para a força que ela carregava o tempo todo. O que ninguém sabia era a batalha privada que Emília ainda travava. Feridas invisíveis da guerra, noites sem dormir, lembranças que arranhavam a paz, uma solidão que se alojava nos ossos. O emprego no bar era mais que salário. Era forma de se manter ocupada, de não deixar a mente vagar para lugares escuros. Mesmo assim, no meio da própria dor, ela encontrava jeito de ser gentil. Cobria turno de colegas mais novos, ouvia desabafo de quem não tinha ninguém. Dava comida extra para o morador de rua, que às vezes aparecia. O motoqueiro nunca mais voltou. Talvez a vergonha o tenha mantido longe. Ou talvez o medo. Mas quem presenciou aquela noite nunca esqueceu. Num único gesto, Emília lembrou a todos que força de verdade não é barulhenta nem violenta. É quieta, firme e inabalável. É o tipo de força que não precisa provar nada, só ser revelada. Anos depois, quando o bar fechou e a história virou lenda, o nome de Emília ainda carregava peso. Para alguns, ela era garçonete com a tatuagem de fuzileira. Para outros, a mulher que ensinou a respeitar o que não se vê. Mas para quem realmente a conheceu, ela era o lembrete de que toda pessoa que a gente ignora carrega uma história. E algumas dessas histórias têm o poder de mudar a gente. Se essa história mexeu com você, curte, compartilha e se inscreve no Cantinho da Bondade. Seu engajamento mantém essas lições vivas. Pedido especial. Comenta aqui embaixo qual parte da história da Emília mais te tocou. Suas palavras podem inspirar outra pessoa. Hoje, às vezes as pessoas mais fortes não são as que gritam mais alto ou batem mais forte, mas as que carregam suas batalhas em silêncio e ainda assim escolhem ficar de pé. A história da Emília nos lembra que atrás de todo rosto quieto há uma trajetória que talvez nunca entendamos por completo. O mundo é rápido para julgar, rápido para rir, rápido para descartar quem parece comum. Mas, na verdade, muitos dos seres mais extraordinários andam entre nós sem alarde, usando a força não como arma, mas como escudo para os outros.